Olá pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso terceiro dia consecutivo de lives, onde nós estamos aqui para falar sobre os benefícios dos óleos essenciais. Ontem nós falamos dos óleos essenciais para os cabelos. E hoje é um assunto muito importante, onde muitas pessoas têm curiosidade e é uma questão que atinge a maioria das pessoas, que é ansiedade, depressão. Como os óleos essenciais podem te ajudar nessas questões do dia a dia? Se eu estou muito ansioso, eu estou muito tenso, estou estressado, eu estou deprimido. Então são sensações e sentimentos que muitas vezes nós não conseguimos identificar se realmente isso é uma questão corriqueira ou se é uma questão que exige um tratamento. Né? E essas questões é que nós vamos falar aqui hoje. Então eu preparei aqui algumas informações a respeito desse tema. Esse tema é muito grande, é muito vasto, tem várias situações que a gente pode abordar, então não vai ser a única vez que eu vou falar dele aqui hoje. E espero que vocês façam bastante perguntas, porque isso enriquece muito o nosso trabalho e nossas pesquisas, dá um melhor direcionamento de acordo com a sua necessidade ou com a necessidade de alguém próximo a você. Quem é profissional também, isso ajuda muito na questão profissional. O relacionamento entre as pessoas, independente do ambiente de trabalho, isso é muito importante também. E a gente pode agregar muito valor a isso utilizando os óleos essenciais de uma maneira correta e entender qual óleo essencial eu vou escolher para determinada situação, mas qual é a grande questão? Em que situação? Como identificar essa situação? Então hoje nós vamos falar como identificar se estamos com estresse, ou ansiedade ou depressão. Como eu sei se é estresse, se estou estressada, ansiosa, ou se eu estou deprimida, ou é só uma tristeza que eu estou sentindo. Então aqui nós vamos entender esse processo, onde que termina uma coisa e começa a outra, tá? E quando que um sintoma, um simples sintoma passa a ser um transtorno. Aí nesse caso, quando é o transtorno, eu preciso de auxílio médico, eu preciso procurar ajuda, profissional. Muitas pessoas, elas subestimam essas sensações, essas emoções, e isso pode ser um transtorno de ansiedade ou uma depressão. E atualmente a gente sabe que às vezes as pessoas acham, eu tô sentindo isso, é frescura, ou alguém da sua família tá sentindo isso, as pessoas não reconhecem, elas se irritam, mas elas não entendem que isso é uma doença sim, isso é uma patologia sim. Existem condições físicas relacionadas, e é isso que eu vou falar aqui pra vocês. Vou dar uma pausa aqui pra falar com meu amigo Evandro. Evandro, um beijo grande pra você, ele falou que assistiu um pouquinho da live hoje. Um beijo, amigo, viu? Fica bem aí, se cuida. Boa noite, Patrícia também, trabalha comigo, Wilson, boa noite, Paulinho, tá todo mundo aí. Beijo grande para todos vocês. Então, vamos falar também, continuando, vamos falar desses sintomas, né, que passa a ser, quando deixa de ser um sintoma, uma sensação e passa a ser um transtorno, isso é importante identificar. E como os óleos essenciais irão atuar nesses casos. E aí eu vou dar algumas dicas para tornar o seu ambiente em verdadeiros spas relaxantes, alívio de estresse. Às vezes tem momento do nosso trabalho que é aquele momento que você tem um problema, alguma situação, ou então você não consegue desenrolar ali algum trabalho e você fala, meu Deus do céu, o que eu faço? É aquele momento de estresse que você precisa respirar fundo e se recuperar. E o óleo essencial pode ajudar nisso? Pode também. E hoje eu vou falar aqui para vocês quais óleos, como identificar. Existem muitos óleos, eu não vou falar de todos que é possível, mas eu selecionei aqui uns mais comuns, né, que todos vão achar com mais facilidade. Então vamos começar. Então, primeiramente, como identificar se estamos com ansiedade ou com depressão? Às vezes as pessoas se confundem um pouco com ansiedade e depressão, mas por que elas se confundem? Porque uma pode gerar a outra. Então, se eu estou ansioso, eu posso ficar deprimido. Se eu estou deprimido, eu posso ficar ansioso. Isso pode acontecer, mas também pode acontecer de eu ficar só ansiosa. Ou pode acontecer de eu ficar somente deprimida. Então, você entender e pensar, olha, o que eu tenho agora? O que eu tô sentindo? E aí, para você avaliar se você precisa de ajuda ou não, se você precisa avaliar se aquilo é só um momento que você está passando, ou se aquilo vai passar, ou se aquilo não passa nunca,
É ali que nós vamos começar a desconfiar se existe algum problema ou não. Às vezes você convive alguém na sua casa que a pessoa é extremamente estressada, o tempo todo estressado, ou alguém no seu trabalho é o tempo todo estressado, e aquela condição acaba fazendo parte da personalidade das pessoas, daquela pessoa, e aí você não percebe que aquilo é um transtorno, em que ela precisa de tratamento. Então eu vou mostrar para vocês assim, os sintomas são tão confusos para você poder identificar, que é importante, a questão é você parar e falar, quando eu preciso de uma ajuda profissional? Essa é a questão. E o nosso dia a dia, ele estressa mesmo, nossos desafios diários, aquilo que a gente almeja, aquilo que nós desejamos alcançar, aquilo que a gente pensa em problemas de família, a gente pensa, o problema com meu filho que tá na faculdade, o problema com meu filho que vai fazer vestibular, o problema é que eu não consigo arrumar um emprego, o problema, o que eu vou fazer amanhã, eu tô aqui em casa, será que eu vou... Então essas expectativas e essas dúvidas, elas fazem parte da vida, elas fazem parte da nossa condição como seres humanos. Mas aí a grande questão é como você vai agir em relação a isso, porque tem pessoas que não conseguem fazer absolutamente nada, elas ficam numa inércia, e essa inércia é um transtorno, pode ser um transtorno, só não pode ser uma desculpa, que às vezes é uma desculpa. Então, aí eu vou falar aqui para vocês mais tarde quando isso pode acontecer. Mas aqui eu levantei alguns dados da Organização Mundial da Saúde, que são dados alarmantes, inclusive. Então aqui, a OMS, ela fala que no mundo, no planeta, mais de 300 milhões de pessoas, elas vivem com depressão. Então no mundo, eu tenho mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Imagina, gente, isso é muita gente. E no Brasil, nós temos cerca de 15 milhões de pessoas. Fora aquelas que ainda não foram identificadas, não foram diagnosticadas com a depressão. E a depressão, ela está presente e a gente precisa parar para pensar e reconhecer. Esse é o primeiro passo, é admitir que realmente você está deprimido. Em 2017, 10% da população do planeta estava com depressão. 10%. Já imaginou? Isso é muita gente. E as pessoas se viram como podem. E às vezes, essa interpretação dessa depressão, às vezes fala que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é manhosa, que isso é frescura, que a pessoa é exagerada. Tem pessoas que têm relacionamentos que acabam por causa disso, por causa de... A pessoa tem depressão e não reconhece. Ou então a pessoa que convive com alguém com depressão também é complicado. Porque às vezes as pessoas não entendem que são manias e são situações que a gente passa ou atitudes que nós tomamos que incomodam as outras pessoas. Isso também pode ser uma depressão, tá? E aí a depressão é diferente de tristeza. Então às vezes você fica triste. Você fica triste por você não ter conseguido algo, por você ter sido contrariado, por alguém dizer alguma coisa pra você, por você ter perdido algo, perdido alguém. E a tristeza é normal, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso aprendizado como ser humano. Mas quando ela fica diferente da depressão, a tristeza passa e a depressão não. Por que a depressão não passa? Porque na depressão eu tenho alterações metabólicas, eu tenho alterações fisiológicas no meu sistema nervoso central, que faz com que eu produza os neurotransmissores de uma forma, digamos, errática. Eu produzo alguns neurotransmissores de forma exagerada, alguns exageradamente, outros eu produzo menos. São condições metabólicas que faz com que eu tenha um pensamento negativo o tempo todo. Nossa, aquela pessoa é muito negativa. Ninguém é negativo, né? As pessoas estão negativas. Às vezes a vida, a gente passa por tanta coisa e aí você aceita aquela situação. Nossa, minha vida, eu sou uma pessoa azarada, eu tenho que me conformar com isso. Por que tem que conformar com isso? Acho que não, né? Então, você tem que entender essa questão de que tudo bem, eu tenho o direito de ficar triste, sabe? Eu tenho o direito de passar 2, 3 dias com dor de cotovelo, chorando e tal, mas o mais importante é você reagir. Um dia você vai levantar, uma hora você tem que levantar e aquela tristeza, aquele desânimo, ele vai passar. E aí, o que eu tô falando não é nem de doença, porque se for identificado um transtorno,
eu preciso me tratar. E existem N tipos de tratamentos médicos, tratamentos psicológicos que a gente pode fazer, mas o mais importante é você conseguir identificar que realmente você precisa de ajuda, né? E aí, essa diferença, basicamente, então, reforçando entre tristeza e depressão, ela vai estar relacionada ao quê? À sua superação. E você conseguir voltar a ser aquela pessoa. Então, tem pessoas que sofrem algum trauma. Eu conheci um rapaz, há muito tempo atrás, estava na faculdade, olha, isso faz tempo. E ele era maravilhoso, lindo, tinha uma aparência maravilhosa, um cara super alto astral. E ele contagiava, ele tinha uma beleza, assim, porque ele era tão alto astral, tão gente boa, e ele era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com todo mundo, ele simplesmente levava luz para onde ele entrava. E aí ele sofreu um acidente de moto e ele teve o rosto desfigurado. Isso para ele foi o fim. Isso para ele foi o fim. Ele não conseguiu superar. E ele fazia tratamento, ele teve um transtorno pós-traumático, ele teve problemas sérios. E eu vou dizer uma coisa, ele não superou e ele veio a falecer. E tem gente que fala assim, ele morreu de tristeza, assim, o corpo dele começou a reagir, a entrar em falência a partir do momento do acidente. Não foi uma consequência física do acidente, foi uma consequência emocional. Isso é muito sério. É claro que isso é um exemplo que eu tô dando extremamente trágico, mas a gente tem que entender que essa é uma questão que existe. Todo dia a gente tem frustrações, todo dia eu queria ter alguma coisa e não tenho, eu queria ir para algum lugar que eu não vou. Às vezes você trabalha com uma coisa que você não gosta, ou você faz coisas que as pessoas que você não concorda e você é obrigado, entre aspas, a fazer. Ou você fala, eu não tenho escolha, mas eu não tenho escolha, é claro que tem, né? Tem sim, a gente sempre tem escolha. Mas não vamos levantar esse mérito agora. Então é importante atentar aos sintomas, tá? E ali você vai verificar se você vai ter ajuda profissional ou não. Então, já a ansiedade ela pode até ser benéfica. A ansiedade é que nos faz crescer, a ansiedade é que nos faz movimentar. Eu tô ansiosa porque eu vou abrir um negócio, eu tô ansiosa porque eu vou casar, eu tô ansiosa porque eu vou dar uma palestra, eu tô ansiosa porque eu vou fazer a minha primeira viagem para Paris, eu tô ansiosa porque eu vou rever meus filhos, vou rever meus pais. É uma ansiedade boa e gostosa, é uma expectativa que você cria de algo que vai acontecer com você. E às vezes você perde o sono, às vezes você fica para lá e para cá, porque aquilo é um sentimento que te move. Então a ansiedade normal, natural, ela tem que ser aquilo que te movimenta, aquilo que faz você crescer, aquilo que faz você amadurecer e aquilo que faz você buscar o melhor de si mesmo. Tanto para você mesmo quanto para as pessoas que estão aí com você. E aí essa ansiedade é um sentimento normal, sabe aquele friozinho na barriga? É uma sensação boa. Quando você está apaixonado, também a gente tem essa ansiedade gostosa. E quando que ela vira doença? Quando essa ansiedade vira um transtorno? Então tem alguns sintomas. Então eu fiz algumas pesquisas aqui. Esses sintomas eles são simples, mas eu achei interessante nessa pesquisa que eu fiz que ele engloba bastante coisa, assim, pelo menos a maioria dos sintomas que acontecem às pessoas que são ansiosas e que essa ansiedade passa a ser um transtorno. Então, a pessoa começa a ter preocupações, tensões e medos exagerados sem a capacidade de relaxar. Ela tá o tempo todo tensa, com medo. Sabe, o filho sai de casa, enquanto o filho não volta, ela não dorme, ela não faz absolutamente nada, ela fica esperando o filho entrar em casa. Ou quando o seu marido sai, ou a pessoa tem medo de sair de casa e ser atropelado, ela acha, eu vou ser assaltada, ela acha tudo de ruim vai acontecer com ela. E de uma forma bem exagerada, porque a gente tem medo, lógico, mas não é um medo que nos paralisa. Se aquele medo te paralisa, é muito exagerado, aí sim ele passa a ser um sintoma. Outro é uma sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. O tempo todo, tudo vai acontecer com uma coisa ruim. Eu entro no elevador, esse elevador vai cair, eu vou entrar no carro, vou bater o carro. Aí você vai comer alguma coisa, eu vou engasgar. Então, assim, com você, principalmente com o outro, que é onde você não tem muito controle. Então, essa sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. Outro sintoma de uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, é um medo extremo de algum objeto, alguma situação. Então, tem gente que tem medo medo de aranha, tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de andar de ônibus, eu tenho medo de falar em público.
Mas é um medo patológico mesmo, aquele medo que te paralisa. Você não sai, não vou fazer, eu vou cancelar tudo e não vou fazer, cancela. Tá? Não é aquele medo que você supera, você não supera. Medo de altura, medo de lugar fechado, são as fobias, né? E aquela falta de controle sobre pensamentos e atitudes. Então você perde um pouco a noção das suas atitudes. Você fala, você interpreta as coisas de uma forma que você não se importa, o que você quer é se livrar daquela situação. Isso também é um sintoma. O outro sintoma é pavor depois de uma situação difícil. Então, a pessoa ela tem pânico. Tem gente que tem pânico de ir ao hospital, tem gente que tem pânico de acontece uma coisa ruim com ela, ela sente verdadeiro pavor, ela entra em pânico. Então, isso também pode ser um sintoma. E essa ansiedade, esses sintomas podem ser tão fortes que vai chegar ao ponto de incapacitar a pessoa. Então, existem pessoas que aquilo vai se acumulando, aqueles sintomas vão se acumulando e chega a um determinado ponto que ela não sai de casa. Ela fica lá. Ela não consegue levantar da cama. E aí já é um caso muito extremo. E tem pessoas que fazem verdadeiras loucuras. Então, tem como eu evitar? Existem pessoas que, pela própria personalidade dela, ela consegue evitar. Mas às vezes, né, ela não consegue evitar. Aí sim, antes de chegar num sintoma tão drástico, o que a gente precisa? A gente precisa fazer alguma coisa para você não chegar nesse ponto. Então eu conheço pessoas que tiveram síndrome do pânico, elas tinham medo de andar na rua. O que elas foram fazer? Andar na rua. Elas foram enfrentar aquilo e viram que não tem nada demais andar na rua. Elas podem ir. E aí você enfrenta aquele medo. Aí seu corpo, a sua mente, as emoções. Então, junta tudo. Junta com o psicológico, com o físico, aquilo que falta. Então, isso a gente precisa ser de ajuda profissional. Mas é importante a gente não chegar nesse ponto. Ao ponto de você conscientemente pensar e falar assim, eu preciso de ajuda. Ou então, eu não vou deixar chegar a esse ponto. E aí os óleos essenciais vão ajudar? Vão. Eu vou falar já como, tá? E a ansiedade e a depressão. Então, nós temos o estresse. O estresse é outra coisa. Então, os óleos essenciais, eles vão atuar no estresse, eles vão atuar na ansiedade. Mas são coisas diferentes, tá? O estresse também, ele leva a condições físicas. Por exemplo, o estresse pode dar problemas gástricos, problemas respiratórios. O estresse posso dar problemas musculares. Eu posso ter tontura. Eu posso ter formigamento da face por estresse, mas aquilo tem um gatilho, aquilo vai ser acionado. Então, às vezes assim, acontece alguma coisa, a pessoa se estressa, alguma situação. Tem gente que quando é pressionado, ela se estressa. Quando ela é muito abordada, perguntada, quando ela é cobrada, ela se estressa. Ou então quando ela não consegue executar uma tarefa, ela vai se estressar. Então isso é diferente, tá? E no caso da ansiedade e depressão, né? Até mesmo os profissionais, eles têm dificuldade até de ver onde termina um e onde começa o outro. Porque as pessoas podem ter isso simultaneamente. Eu posso ser só deprimida, como eu posso ser só ansiosa, mas eu posso ter uma mistura em momentos que eu vou ter as duas situações. Então, uma pessoa ansiosa, ela pode estar depressiva e uma pessoa depressiva pode estar ansiosa. E por isso que diferenciar essas pessoas são situações, é um processo bem complexo. E aí vai ter que levantar todo o histórico do paciente, enfim, não é uma anamnese simples de fazer. E como os óleos essenciais podem ajudar? Então, olha só, o óleo essencial de lavanda, ele é muito conhecido. E ele é um óleo muito comercializado, ele é muito conhecido. E ele tem a tradição de ser aplicado em momentos para relaxamento. Eu tô estressada, eu preciso descansar e não consigo dormir. E o fato de não conseguir dormir gera vários outros sintomas que podem até ser confundidos por algumas enfermidades, mas essa falta de sono pode ter várias razões, mas também pode ser por ansiedade, tá? Ou depressão. Mas as pessoas falam assim, não, coloca lavanda é bom pra tudo. Então não necessariamente a lavanda vai ajudar, tá? Não é sempre tudo lavanda, não é assim. Um grande erro que as pessoas cometem é achar que um óleo essencial vai resolver todos os problemas e que ele é milagroso. Não existe isso, nada de milagroso. Acho que a gente tem que saber pontuar e utilizar de uma forma mais assertiva. E também tentar não ficar fazendo tentativa e erro. Eu coloco esse, não deu certo, eu coloco aquele, não deu certo. E saber identificar. As mulheres, principalmente, têm muita variação de humor. Principalmente está vinculada à questão hormonal.
Então, isso também é uma forma de se identificar, mas às vezes tem mulheres que têm TPM, que a maioria delas tem, né? Ou então chegam a determinada idade, todas vão ter. Mas essa TPM, ela pode ser acentuada ou não, dependendo do momento que você vai estar vivendo. Então, o que você precisa é identificar o que você precisa. Então, quando eu vou usar a lavanda, eu tô sem sono, mas por quê? Eu tô cansada e não consigo dormir, eu quero dormir, mas não vem sono nenhum, aí a lavanda ajuda, que a lavanda é sedativa. Então, você vai poder usar lavanda. Mas assim, eu tô morrendo de sono, eu tô com sono, mas eu tô aflita, eu tô com taquicardia. E aí, não necessariamente a lavanda vai ajudar, não sozinha. Você vai ter que associar algum tipo de algum outro óleo. Então, eu separei alguns óleos aqui que eu vou falar algumas situações em que eles vão poder ajudar. Então, vamos começar aqui. O óleo essencial de Ylang Ylang. Há um tempo atrás eu fiz até uma live sobre o óleo essencial de Ylang Ylang, porque tem um estudo que mostrou como ele pode atuar nessa questão da ansiedade e na questão principalmente relacionada a questões hormonais. Tá? Então, a maioria dos estudos que envolviam o Ylang Ylang, eles estavam neste contexto. E aí, ele foi um óleo que ele trazia uma certa tranquilidade, relaxamento, a ponto da pessoa pensar nela mesma. E ela vai começar a usufruir a vida, ela vai começar a aproveitar os momentos. Porque às vezes a gente tá tão tenso que não olha pro lado, não pensa no outro. Você tá aqui tenso, não usufrui daquela situação que você tá vivendo agora. E o agora é tudo que a gente tem, não é mesmo? Isso parece clichê, mas é a verdadeira... Né? Isso é a mais pura verdade. Então, o Ylang Ylang, ele é muito interessante por vários motivos. Ontem eu falei sobre cabelo e falei do Ylang Ylang, ele é hidratante, isso tudo mais. Então, quando eu utilizar o meu Ylang Ylang no cabelo, o cheiro dele vai afetar? Vai. Mas aí, falando de cheiro, por que o cheiro? Nós somos tão influenciados no cheiro. Então, antes de eu falar do óleo essencial, eu vou falar do cheiro. Pense o seguinte, o cheiro está relacionado às nossas emoções, certo? Eu tenho uma conexão direta, meu olfato tem uma conexão direta ao meu sistema nervoso central, mais especificamente meu sistema nervoso, meu sistema límbico. E o sistema límbico é a área do cérebro responsável por nossas emoções. E dentro do sistema límbico, existem regiões onde você é responsáveis por situações diferentes. Então você pode, quando você sente um cheiro, você vai ter uma área do seu cérebro, do sistema límbico, que vai reconhecer aquele cheiro. Fala, esse cheiro eu conheço. E aí vai ter uma outra área do sistema límbico que vai dizer, eu não gosto desse cheiro ou eu gosto desse cheiro. Vai ter uma outra área que vai dizer, esse cheiro me lembra uma coisa legal, uma coisa boa. Eu tenho uma memória, resgatou, aqui eu lembro e é uma coisa boa, tá? E ele vai falar se é bom ou então é ruim, ou então esse cheiro me lembra uma viagem que eu fiz que foi um desastre, deu tudo errado, então esse cheiro me lembrou aquilo. Tem cheiro que vai nos fazer se emocionar mesmo. Então, são regiões dentro do sistema límbico. E aí tem áreas que vão falar, eu vou associar meu raciocínio, lógico, a partir do sistema límbico, vai ativar áreas do cérebro que vai me dar prazer e a questão de recompensa, só de sentir um cheiro. E vai ter regiões no cérebro que vai transformar aquilo em algo físico. Então, eu sinto cheiro, eu sinto fome, fisicamente eu sinto fome. Eu sinto aquele determinado cheiro e eu vou ativar sistemas metabólicos secundários, vou começar a secretar neurotransmissores ou alguns hormônios. E aí, de uma forma fisiológica, o meu corpo vai ser conduzido a trabalhar daquela forma pelo simples fato dele ser estimulado pelo cheiro. E como o cheiro está muito vinculado às emoções, os óleos essenciais eles são muito efetivos nessa questão de ansiedade e depressão. Porque ele vai resgatar algumas situações.
E o simples fato de você sentir um cheiro que remete a algum momento da sua vida e que aquilo traz algo positivo, isso vai fazer com que você já melhore. Então, essa condição vai fazer você se sentir bem. E não tô falando nem de óleo essencial, tô falando de qualquer cheiro. E existe um cheiro muito especial, mais especial de todos, né? É o cheiro da mãe. Então, quem acalma o bebê é a mãe. E o fato do bebê sentir o cheiro da mãe. Às vezes ele escuta a voz da mãe ou do pai. E aí aquilo vai acalmar aquela criança. Então aquele momento que para ela foi um estresse, que foi um momento de estresse que passar, pelo simples fato dele ouvir a voz da mãe, ou pelo simples fato dele sentir o cheiro da mãe, ele se acalma. Então esse é o melhor cheiro do mundo. Às vezes a gente passa por uma vontade de uma situação difícil e a gente pensa assim, nossa, eu quero o colo da minha mãe. Porque a gente resgata isso, nós temos isso muito forte na nossa memória, de que aquilo é onde nós vamos estar, ali perto da mãe, onde nós vamos estar protegidos. Resgata um tempo onde a mãe protegia a gente, é o momento que a gente queria voltar e é o momento que a gente gostaria de resgatar. Então as emoções e os cheiros elas estão muito relacionados. E aí quando eu estou trabalhando casos de estresse, depressão, em momentos, outro cheiro também que nos faz relaxar é a natureza. Você fala, eu cheiro de praia, cheiro de maresia, acalma. Lembra suas férias, lembra relaxamento, lembra que você está fazendo algo para você. Mas por que eu preciso viajar para sentir essa sensação? Por que eu não posso sentir essa sensação no meio do meu dia de trabalho? Eu posso resgatar isso através do cheiro? Posso. Então existem alguns exercícios que você pode fazer, exercícios de respiração que você pode fazer durante o seu dia a dia de trabalho. E aquilo vai fazer você continuar, porque se você deixar acumular esse sentimento, essa frustração, o que vai acontecer é que você vai evoluir por um quadro onde aquilo vai passar a ser um transtorno. E aí você vai precisar ter uma atenção diferenciada, porque o seu corpo vai modificar, né? Então é importante por isso. E às vezes a lavanda, pelo simples fato da lavanda me lembrar um momento de relaxamento, já é o suficiente para relaxar. Isso pode acontecer no meio do dia. Não significa que se eu sentir um pouco de cheiro de lavanda no meio do dia, eu vou cair duro e vou dormir, não vou conseguir trabalhar de tanto sono. Porque se fosse assim, eu não conseguiria trabalhar, porque eu tenho um contato com óleos essenciais o tempo todo. Isso é meu dia a dia. Então, no fato de eu sentir um cheiro de lavanda durante o dia, não significa que eu vou ter muito sono. Mas às vezes, dependendo do momento que eu estou, aquilo pode me dar mais sono ou menos sono. Ou então, dependendo do momento que eu estou, se eu sinto um cheiro de algo estimulante demais, vai me incomodar. Isso é normal, porque está muito relacionado a essa interação direta do meu cérebro e o meu olfato. E aí, por isso que a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E muitas vezes as pessoas não conseguem dormir. Eu coloco lavanda, não adianta, eu coloquei laranja, não adianta. Isso pode acontecer? Pode. Já tive vários exemplos disso. E aí a gente pode utilizar o ylang-ylang. Tem também camomila. Eu nem falei da camomila aqui, mas a camomila é muito interessante. E tem também o gerânio. O gerânio pode também resgatar essas memórias. E aí eu coloquei o ylang-ylang. O ylang-ylang ele é um protetor da pele. Ele é umectante para a pele. E as pessoas que estão na menopausa ou pré-menopausa tendem a ter um ressecamento excessivo da pele e uma redução no processo de renovação celular que é inerente à idade, ao processo de envelhecimento e à redução dos níveis hormonais. Porque os hormônios sexuais, eles ajudam a umectação e manutenção da sua pele. E normalmente as mulheres que estão nessa fase, elas sentem muito ressecamento das mãos, ressecamento dos pés e também ressecamento da face. E elas têm uma vontade muito grande de passar óleo vegetal puro e ficar lambuzada e brilhante, porque a sensação de ressecamento chega a incomodar. E o ylang-ylang, além do cheiro dele, trazer a questão da ansiedade que traz essa fase, todos os conflitos internos que a gente passa por culpa dos hormônios, e a gente fala, nossa, eu tô estressada, eu tô assim, é hormonal, pode ser? E sim, e essa fase, existem estudos que já comprovam isso, e você tem que ter um trabalho de exercício físico, uma questão de condicionamento do seu corpo, até mesmo para preparar o nosso corpo para essa fase, e a nossa pele começa a responder de uma forma diferente. Eu tenho um recurso que é o ylang-ylang, e também o gerânio também vai ter uma ação semelhante, onde eu posso passar na minha pele. E além disso, eu posso ter uma ação olfativa.
Então aquilo, esse cheiro me dá mais ânimo, me dá mais vontade. Porque se você tá deprimido, você fica prostrado num canto, você não quer fazer nada. Você fala que tá cansado, você fala que tá fadigado. Tem uma fadiga que é uma fadiga central, e essa fadiga é muito difícil de tratar. E às vezes você sente dor no seu corpo todo, e essa dor é uma forma de um auto-boicote. Seu corpo acha que você está deficiente. Né, tá faltando alguma coisa e na verdade o que você precisa é se movimentar e você não consegue. A sua mente fala, vamos, vai, levanta, e seu corpo não obedece. Então você tem que pensar em que momento da vida você está, né? E nesse momento da vida a gente precisa, e eu vou conseguir identificar, e o Ylang Ylang ele pode ser um grande aliado, né? Então, mulherada de plantão, façam testes, vocês vão perceber na pele a diferença de você formular. Você pode fazer uma fórmula, você pode misturar esse Ylang Ylang em óleo vegetal, pode ser um óleo vegetal de abacate, óleo de amêndoas, qualquer óleo vegetal que você tiver na sua casa. Você coloca o Ylang Ylang, não precisa de uma concentração muito alta. O Ylang Ylang, ele é um óleo essencial muito potente, o cheiro dele é um cheiro bem exótico. E é engraçado isso, sabe? Porque se uma adolescente sentir o cheiro do Ylang Ylang, ela odeia. Porque os hormônios dela estão explodindo, então ela não tem uma certa afinidade com aquilo. Mas depois dos 30 a gente passa mal o Ylang Ylang. E quanto mais vai avançando na nossa idade, na nossa experiência, mais a gente ama o Ylang Ylang. E o gerânio também segue na mesma, digamos, na mesma dimensão. E outra também, tem o óleo de rosa também, óleo essencial de rosa também, gera esse efeito. Então todos eles vão acalmar, eles vão te dar uma certa sensação de tranquilidade para você executar suas tarefas do dia. Às vezes a pessoa até tá deprimida, ela fala assim, se eu tomar um antidepressivo vai me dar sono. Não necessariamente, porque o antidepressivo, ele pode te dar sono, porque você relaxa, você sai daquela condição de conflito interno, e aí esse relaxamento pode te dar um sono. Mas ele te dá vontade de fazer as coisas, vontade de reagir, continuar a vida, né? Então o Ylang Ylang e o gerânio, eles vão atuar dessa forma também, né? Outro óleo essencial que a gente pode trabalhar, e a lavanda? Maíra, eu posso usar lavanda? Pode, claro, você pode usar lavanda. A lavanda, ela tá mais relacionada ao estresse, à ansiedade, quando você tá com aquela palpitação. Às vezes você leva um susto, sei lá, você tava no trânsito, indo do trabalho para casa ou vice-versa, e você só tem uma fechada, ou acontece alguma coisa e você toma um susto e dá aquela palpitação, ai que susto, ai tô nervosa. A lavanda vai ser perfeita nessa situação. Cheira um pouquinho de lavanda, ou então passa um pouquinho aqui, ó, no plexo solar. Ou então coloca na sua mão, faz aquela conchinha, né, que eu já ensinei. Sente o cheiro da lavanda, respira fundo. Tenta controlar a sua frequência respiratória, né? E aí a lavanda vai ajudar nesse caso também. Às vezes você tem um dia pilhado, assim, não é um dia ruim, mas assim, você trabalhou muito, foi um dia muito ativo e muito fora da sua rotina. Você teve um evento, ou você foi numa festa, ou você passou o dia inteiro na casa de alguém, ou cuidando de alguém. E aí você chega em casa e você tá pilhado, você não consegue, né, baixar a bola. Então você toma um banho e aí a lavanda vai ser perfeita nesse caso, porque ele vai mentalmente, né, as suas ondas cerebrais, elas vão se equalizando para o momento do seu dia, e aí você vai conseguir respirar, né, aliviado e relaxar. Às vezes as pessoas têm tanta ansiedade, tem pessoas que têm quadros de dores, fibromialgia, e aquilo gera uma condição, né, de tensão, que também a lavanda vai poder ajudar, e a pessoa vai dormir melhor. Então você pode fazer uma massagem nas pernas, enfim. Existem várias opções, né? E tem também os cítricos, os óleos cítricos. Então, recapitulando, eu falei do Ylang Ylang, falei do gerânio, que tem vai ter uma ação para ansiedade semelhante, mas o gerânio tem algumas condições específicas, tá? Mas aí eu vou explicar isso numa outra situação, não de um quadro geral. Tem também a lavanda, o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de camomila vai ter uma ação semelhante à de lavanda. E também tem os óleos cítricos. Os cítricos, então pensa assim, a lavanda, a camomila, ela vai fazer com que os nossos neurotransmissores excitatórios, eles reduzam e aumentam a concentração dos meus
neurotransmissores inibitórios, é aqueles que promovem um certo relaxamento, controla a sua frequência cardíaca, equaliza as suas ondas cerebrais, e aí você vai ter um momento de tranquilidade, tá? Ele faz o contrário, ele não estimula os receptores, os neurotransmissores que vai te deixar pilhado, muito pelo contrário, vai fazer o oposto. E sabe uma coisa interessante também? Eu até marquei aqui, tem alguns sintomas, tem gente que tá ansioso demais, sente enjoo, tem gente que acha que vai infartar, e é uma ansiedade. Por quê? Quando a gente tá nervosa, quando nós estamos nervosos ou quando nós estamos muito ansiosos ou preocupados com alguma coisa, existe um limiar, né, que eu falei mais cedo, entre a questão do transtorno e a questão fisiológica, a questão normal de momento que você tá passando. E aí você começa a hiperventilar. O que é isso? Você respira respirações mais curtas e com a frequência muito acelerada. E aí quando você faz isso, acontece um fenômeno chamado alcalose respiratória. E o que significa isso? Você começa a aumentar, pela respiração, o seu pH sanguíneo. Olha que louco. O pH do seu sangue aumenta, que tem que ficar ali em torno da neutralidade. Ele aumenta um pouquinho, é muito pouco. E isso é o suficiente para você sentir formigamento nos lábios e na face, espasmos musculares, enjoo, tremores nas mãos, tonturas, e ficar um pouco com confusão mental. Você acha que fala assim, nossa, eu tô tendo um AVC. Tem gente que acha que tá tendo um AVC. Tem gente que acha que sente falta de ar e acha que tá tendo um infarto. E às vezes é um momento de ansiedade. Então você tem que saber também dosar isso. Fala, nossa, o que aconteceu que eu tô sentindo isso? E aí, tudo isso acontece porque você aumentou sua frequência respiratória. Você aumentando a frequência respiratória, os nossos pulmões, nosso sistema respiratório, ele é responsável pelo tamponamento do nosso sangue, para manter aquele pH. Se você mexe na frequência, já é o suficiente para você alterar esse pH. Então, se você tiver uma frequência respiratória muito baixa, você vai reduzir o pH do seu sangue. Se você fizer ela acelerada, você pode aumentar o pH do seu sangue. E aí quando você utiliza óleos essenciais como a lavanda, você vai impedir essa hiperventilação, você respirar de uma forma acelerada. E aí todos esses sintomas vão desaparecer. Por isso que é assim, você começou a sentir aquela pontadinha de nervosismo e tal, para um pouco, respira, liga a lavanda no difusor, tá? E aí você vai ficar tranquilo, calma. Sabe? Aquela pessoa, meu Deus, me dá paciência, né? Então é assim, ó, liga a lavanda, relaxa, dá uma volta, respira fundo. E é importante manter a respiração para você não ocasionar alcalose respiratória. E aí a lavanda tal vai atuar nesses neurotransmissores e vai ajudar. Então a lavanda, ela tá mais relacionada ao metabolismo do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor que está lá no nosso cérebro, e ele tem características inibitórias. E os cítricos, de acordo com alguns estudos que sugerem, tá? Eles não têm certeza, eles fizeram alguns estudos em modelos animais, e eles descobriram, né, que os óleos essenciais cítricos, eles têm a ver com serotonina. E a serotonina é o nosso neurotransmissor da felicidade. Quando a gente está com muita serotonina, a gente está feliz, a gente quer dar presente para todo mundo, quer abraçar todo mundo, quer beijar todo mundo. Eu fico empolgada com coisas que no dia a dia costumam ser, né, bobagem. A pessoa, nossa, você está empolgada por causa disso? Sim, eu tô feliz, dá licença. E aí, os cítricos têm a ver com felicidade, com alegria, com disposição, porque sentir o cheiro cítrico, ele vai reproduzir esse tipo de ação no seu cérebro. E aí vai fazer você se, né, levantar e ir à luta. Então, para fechar, né, muitas vezes você tá desanimado, mas não tem nada a ver com nenhuma condição emocional, tá? E também é outra questão que vocês precisam considerar também. Então, pode ser fatores físicos. O que pode ser? Sedentarismo, falta de exercício físico, total. Não tem nada a ver se você tá triste, deprimido, se você está estressado, se passou por algum trauma, nada disso. Você está sedentário, isso vai te dar desânimo. E aí esse desânimo vai deixar você mais prostrado. Pode ser má alimentação, você pode estar escolhendo os alimentos errados e aí você vai ter os nutrientes
não terá os nutrientes necessários porque seu corpo precisa para ele funcionar, né? Pode ser parasitoses. Você pode estar com algum parasita, com algum verme, sério, pode acontecer. Você pode estar com falta de vitamina. Atenção, mulheres, falta de vitamina D causa essa indisposição, sim. Causa dor, até dor no corpo, tá? E também falta de alguns minerais. Então, por isso que alimentação e exercício físico não precisa nem falar. E além disso, já foi comprovado que exercício físico aumenta a produção de serotonina e de endorfina, de dopamina, que são neurotransmissores que acalmam, que nos dá equilíbrio emocional, que nos dá equilíbrio mental e que nos dá mais disposição para ir, né, viver a vida como tem que viver e enfrentar as coisas que nós precisamos enfrentar e aproveitar tudo que a vida tem de bom, né, a nos oferecer e ter uma visão mais positiva das coisas, porque eu acho que é disso que as pessoas precisam, porque em pensar que no mundo tem 100 milhões de pessoas deprimidas, né, por que será? Essa é a grande questão. E aí vem a questão da frustração, vem a questão da contrariedade, vem a questão de você não se aceitar, mas tudo bem, eu tenho o direito de não me aceitar, mas o que você pode fazer a respeito para mudar essa situação? E espero que os óleos essenciais podem ser um grande aliado para você nessa sua jornada. E vou ficar por aqui hoje. Qualquer dúvida, escrevam aí. Às vezes, não, olha, tem algumas perguntas que entraram aqui. Como eu tenho a gente vai falando muito e se eu não responder, me manda uma pergunta no direct, que eu respondo lá no direct, tô respondendo todas. Ontem eu recebi várias perguntas legais, então eu respondo todas. Aquelas perguntas que forem mais comuns, né, e forem bem assim pertinentes, eu vou falar aqui amanhã. E se eu não responder, eu vou falar aqui na transmissão de amanhã. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar disponível durante 24 horas aqui no Instagram. Nós estamos fazendo uma transmissão simultânea no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então, quem não se inscreveu ainda no YouTube, quem não se inscreveu ainda no Instagram, vai lá, se inscreva, acompanha. Nós vamos liberar muitos conteúdos legais, interessantes aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Também aguardo comentários de vocês também. E um beijo grande e até amanhã. Eu vejo vocês amanhã no mesmo horário. Vou dar um beijo aqui para Selene, minha prima, que tá ali dando um oi lá do Facebook. Oi, Selene, tudo bom? Que saudade de você, que tá lá nos Estados Unidos. Espero que você e sua família estejam bem aí, tá? Um beijo grande para vocês e tchau, tchau e até amanhã.